Provérbios, do capítulo 28 ao capítulo 31. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Por causa da transgressão de uma terra, são muitos os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela subsistirá por longo tempo. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa trigo nenhum. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta sua riqueza com juros e usura, ajunta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu, mas os inocentes herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que tem entendimento o esquadrinha. Quando os justos triunfam, há grande glória, mas quando os ímpios sobem, escondem-se os homens. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento é também opressor cruel, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem culpado do sangue de qualquer pessoa será fugitivo até a morte. Ninguém o ajude. O que anda retamente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá de repente. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos se encherá de pobreza. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Fazer acepção de pessoas não é bom, mas até por um bocado de pão prevaricará o homem. Aquele que é cobiçoso corre atrás das riquezas, e não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: "Isso não é transgressão", esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, escondem-se os homens, mas quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que ama a sabedoria alegra seu pai,
mas o companheiro de prostitutas desperdiça a sua riqueza. O rei pela justiça estabelece a terra, mas o que exige presentes a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. O justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio não tem entendimento para a conhecer. Os escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O sábio que pleiteia com o insensato, quer este se agaste, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o opressor se encontram. O Senhor alumia os olhos de ambos. Se o rei julgar os pobres com equidade, o seu trono será estabelecido para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Corrija teu filho, e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não atenderá. Vê um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Aquele que cria delicadamente o seu servo desde a meninice, no fim, tê-lo-á por herdeiro. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que é sócio do ladrão odeia sua própria alma. Sendo ajuramentado, nada denuncia. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas é do Senhor que o homem recebe a justiça. O ímpio é abominação para os justos, e o que é reto no seu caminho é abominação para o ímpio. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Diz o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Na verdade, que eu sou mais estúpido do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Certamente o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negue, antes que morra. Alonga de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário.
para que eu de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que ele não te amaldiçoe e fiques tu culpado. Há gente que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há gente que é pura aos seus olhos e, contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. Há gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há gente cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que nunca dizem basta. Elas são o Seol, a madre estéril, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz: não pratiquei iniquidade. Por três coisas estremece a terra. Sim, há quatro que não pode suportar: o escravo quando reina, o tolo quando se farta de comer, a mulher desdenhada quando se casa, e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Quatro coisas há na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os querogrilos são um povo débil, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos enfileirados. A lagartixa apanha-se com as mãos, contudo anda nos palácios dos reis. Há três que andam com elegância, sim, quatro que se movem airosamente: o leão, que é o mais forte entre os animais e que não se desvia diante de ninguém; o galo, que anda ereto; o bode, e o rei à frente do seu povo. Se procedeste loucamente em te elevares, ou se maquinaste o mal, põe a mão sobre a boca. Como o espremer do leite produz queijo verde, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. As palavras do rei Lemuel, rei de Massá, que lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? E que te direi, ó filho do meu ventre? E que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam, se esqueçam da lei e pervertam o direito de quem anda aflito. Dai bebida forte ao que está para perecer, e o vinho ao que está em amargura de espírito. Bebam
e se esqueçam da sua pobreza, e da sua miséria não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Aleph. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Bet. O coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Gimel. Ela lhe faz bem, e não mal todos os dias da sua vida. Dalet. Ela busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as mãos. Re. É como os navios do negociante, de longe traz o seu pão. Vav. E quando ainda está escuro, ela se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Zain. Considera um campo e compra-o. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Het. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Tet. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Iod. Estende as mãos ao fuso, e as suas mãos pegam na roca. Kaf. Abre a mão para o pobre, sim, ao necessitado, e estende as suas mãos. Lamed. Não tem medo da neve pela sua família, pois todos os da sua casa estão vestidos de escarlate. Men. Faz para si cobertas, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Nun. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Samek. Faz vestidos de linho, vende-os e entrega cintas aos mercadores. Ain. A força e a dignidade são os seus vestidos, e ri-se no tempo vindouro. P. Abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Tzadê. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Kof. Levanta-se seus filhos, e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Resh. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Shin. Enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tal. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louve-na nas portas as suas obras. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.